Olá pessoal, meu nome é Michele Gontijo, estamos aqui mais uma vez no nosso tempo de devocional. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho muito bonito, contando aqui a necessidade da perseverança na fé. Então eu convidei hoje a Shirley para estar com a gente. Tudo bem, pessoal? E ela vai contar um pouquinho como é que foi esse período de conversão na vida dela, o que aconteceu. Eu quero muito que você preste atenção sobre isso, que vai ser bênção. Então, eu vou contar minha experiência quando eu aceitei Jesus. Nossa, né? Quando as pessoas acham que é assim, aceitei Jesus, é tudo fácil, tudo não vai ter luta, não vai ter guerra. E ao contrário, pelo menos comigo foi ao contrário. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha uma vida assim meio um pé na igreja e um pé lá fora. Eu achava que as coisas do mundo ainda estavam boas, não queria largar as coisas do mundo. Quando eu fui para a igreja, eu tinha uma filha, a minha filha estava com 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Tem algo que acontece na vida da gente que às vezes atinge aquilo que a gente mais ama, né? Não é você, é o que você mais ama. Eu estava indo na igreja e aí uma pessoa fez uma obra de macumba para mim, na minha perna, pegou na minha perna. Eu achava que era uma alergia e aí fui para Minas Gerais. Quando eu cheguei em Minas Gerais, a minha mãe falou para mim assim: vou te levar na igreja. Eu falei assim: não tô aguentando, tô com uma ferida na perna muito grande e eu não tô podendo andar. A minha mãe falou assim: não, é na igreja mesmo, você vai ser curada, vamos lá. E eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, realmente fui na igreja Deus e Amor na época, eu lembro como hoje. Um pastor começou a fazer revelação e eu fui uma delas. Ele tinha me chamado lá na frente, orou por mim e falou que tinha sido uma obra de macumba que tinha feito, né? Oramos e tudo, só que o diabo naquele dia ele ficou furioso com a minha vida. E o que estava para pegar em mim não pegou, pegou na minha filha. Teve, acho que uns 5 obreiros para estar orando na vida dela, porque ela foi tomada. O diabo tomou a vida dela de um jeito assim, que não estava conseguindo expulsar. Isso que era uma criança de 9 para 10 anos. Tá bom, eu recebi aquela hora, ela foi liberta ali. Eu achei que estava tudo bem, não tinha sido batizada ainda nas águas. E fui para casa da minha mãe, para casa da minha avó. Quando eu chego na casa da minha avó, uma tia minha me oferece uma bebida com álcool. Eu aceitei essa bebida. Quando eu falei para ela assim: não, tia, eu aceito, depois eu vou lá. Eu abri uma brecha muito grande naquele dia. Aí o diabo falou assim: é assim, né? Então tá. Manifestou no corpo da minha filha. Quando ele manifestou no corpo da minha filha, ela tinha o quê? Eu acho que 1,20 m por aí. Ela ficou como se fosse uns 80 centímetros abaixo do corpo dela. Contando, muita gente às vezes não vai acreditar, né? Só eu sei o que eu passei. Foi uma experiência assim que no mundo espiritual, para os outros vai achar que eu tô louca, vai achar que é mentira, mas no mundo espiritual foi uma experiência assim terrível, porque a minha filha, ela atrofiou os ossos na hora, ela ficou gelada, ela mudou de cor, os ossos dela atrofiou, e naquele momento eu entendi assim que eu não podia fazer mais nada. A única coisa que veio na minha mente na hora foi que eu bati o joelho no chão e falei: Senhor, se tem algo que eu fiz de errado, não deixa que a minha filha pague, mas que eu venha pagar pelo que eu fiz. Naquele exato momento, uma voz muito suave falou no meu ouvido assim: somente toca nela. Eu saí da onde eu estava e fui até ela. E ali tinha umas pessoas orando, mas as pessoas que estavam orando não estavam entendendo o que estava acontecendo. E quando foi que eu toquei nela, eu fui batizada no Espírito Santo sem descer as águas. Então naquele momento eu vivi uma experiência assim inabalável com o Senhor Jesus. Ali eu entendi qual foi o meu chamado. Ali a minha filha voltou ao normal. Quando ela voltou ao normal, eu falei para minha mãe assim: mãe, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu quero ir para a igreja, aceitar Jesus, porque eu não aceitei de verdade. Hoje eu quero aceitar Jesus. E foi quando eu fui para a igreja, eu lembro que eu não tinha roupa. Eu achava que a minha roupa não estava boa para ir na igreja. E minha mãe falou assim: vai do jeito que você está. E eu fui. Ali Deus me usou de uma forma assim tremenda dentro daquele lugar. Além de me usar para estar orando para minha filha e expulsando aquele demônio que estava querendo tirar a vida da minha filha, Deus me deu uma experiência muito linda dentro da igreja.
Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Ali eu entendi o meu chamado. E foi a partir daquele momento que eu decidi a me batizar, a descer as águas. E tem 18, vai fazer 19 anos que eu me batizei. Só que, pessoal, a experiência não termina aí. Eu achei que naquele dia eu já estava vivendo uma experiência boa com Deus e falei assim, eu sei que minha vida agora vai mudar. E foi aonde que tudo começou as lutas. Mas eu persisti, eu não desisti. Foi quando eu cheguei pro meu ex-marido e falei assim que eu ia me batizar. E ele falou assim que se eu me batizasse, que ele ia tirar minha vida. Nossa, ele ameaçou você. Ameaçou ainda. E eu falei para ele assim, entre você e Deus, eu fico com meu Deus. E ele deu, lembro como hoje, que ele deu um soco na porta, assim, eu falei assim, se eu tiver de morrer, eu vou morrer agora, né? Pensei comigo. Mas não, persisti em oração, não desisti, porque só eu sei a experiência que eu tive com Deus, só eu sei o que eu passei com a minha filha. E continuei. E no dia que eu me decidi batizar de verdade, que chegou o meu batismo, a minha irmã estava em casa com a minha filha, e eu tinha um filho de 1 ano, acho que ele estava com 1 ano e 2 meses na época. E Deus é tão tremendo, que Deus ele preparou todo o meu batismo. Nesse dia, o meu ex-marido ele não trabalhava. Ele levantou cedo e falou para mim assim, eu vou sair para trabalhar, só vou voltar depois do almoço. E ali eu comecei a glorificar Deus, glória a Deus, Senhor, obrigada, vou me batizar. Aí eu levantei e falei para minha irmã assim, fica com meus filhos, fica com a Tamires e com o Gabriel, Adriana, que eu vou me batizar. Quando eu terminei de falar isso, a minha casa era de madeira, toda de madeira. Então imagina, né, casa de madeira. A tomada da minha casa teve uma explosão. O fogo saiu. Quando o fogo saiu, eu olhei para aquele fogo, a minha irmã começou a entrar em desespero e eu falei, Senhor, eu vou me batizar, Satanás não vai me impedir. Em nome de Jesus eu vou me batizar. Quando eu falei isso, o fogo apagou. E a minha irmã está de testemunha que quando o fogo apagou, que nós olhou na tomada, não teve nem sinal de fumaça. Uau. Eu saí e me batizei. E hoje estou fazendo 19 anos que eu me batizei. Isso é uma das experiências que eu tive, né? Fora as outras, né? Por isso que eu falo assim, fácil quando você entrega a vida para Jesus, não é fácil. A gente tem luta, né? Mas através dessas lutas serve de crescimento, serve para quê? Que a gente tenha mais fé no Deus vivo que a gente serve, e por mais luta que você passa, todos os dias Ele nos coloca de pé e nos faz se tornar uma guerreira na presença dEle, Ele nos sustenta. E essas lutas que a gente passa é só para poder testemunhar do grande amor que Deus tem por nós. Então, assim, através de tudo isso que eu passei, Deus hoje, a minha filha está na presença do Senhor, ela batizou, ela é uma obreira na casa do Senhor. Imagina se eu tivesse desistido de tudo isso por simples fato de ter passado por essa prova e falasse assim, não vou seguir o Senhor, porque eu já, antes de eu me batizar, já passei por isso. Não, eu fui até o final. E Deus hoje, Ele tem me honrado. Em tudo que eu passei, Ele me honrou e tem me honrado a cada dia. Então, um testemunho assim que eu conto, igual eu falo para você, ao olho carnal vai achar que isso não existe, mas o olhar espiritual, passei por isso e eu me sinto assim que eu sou mais que vitoriosa, né? Deus, Ele tem contemplado com muita graça e tem me sustentado todos os dias. Esse é um testemunho assim para você pensar, puxa, nossa, por que será que eu passo por tantas provações, né, dificuldades? Bom, é para você usar o nome de Jesus e repreender, né? Então, por exemplo, a Shirley aqui, imagine se ela tivesse desistido, né? Onde estaria sua filha? Se ela tivesse desistido de se batizar, o que a maioria faz, né? Você fala, vamos se batizar, daí acontece um monte de coisa na vida da pessoa e a pessoa tem um monte de desculpa. Fala que só falta falar que deu um dilúvio na casa dela e ela foi levada pelas águas, né? Mas, olha aí, ó, a Shirley, quando se comprometeu de que ela ia se batizar, a casa dela ia pegar fogo, porque Satanás ia pôr fogo na casa dela. Pra você ter uma ideia, o que é isso? Mas ela venceu e ela se tomou posse de que ela é mais do que vencedora. Passou por muitas lutas na vida dela, mas nunca deixou Jesus de lado. Esse é um testemunho formidável. Eu chego a me arrepiar, assim, ó. Uma bênção. Uma bênção de Deus. Então, que as pessoas que estão vendo esse vídeo não desistam, né? O Satanás, ele usa várias situações para que a gente possa
enfraquecer na fé. Mas é nessas horas que a gente tem que saber que a gente é mais que vencedor. É aí que Deus mostra ali o quanto Ele é com a gente, e a gente busca o Senhor e Ele nos sustenta, né? Então a gente não desiste, né? Continua perseverando, continua buscando, continua orando, e grandes coisas ainda Deus tem para fazer na vida de cada um. Eu creio nisso, eu creio dessa forma. Da mesma forma que Ele me sustentou, eu creio que Ele pode sustentar cada um que tem buscado. Amém. Então é isso aí, gente. Ficamos aqui por aqui com esse testemunho. Que Deus te abençoe e fica firme na fé. Um beijo, um abraço, até mais.